Os quatro evangelhos apresentam quatro diferentes aspectos de Cristo. Mateus mostra o perfeito rei prometido a Israel. Por isso está cheio de citações do Antigo Testamento. Ali a genealogia de Jesus começa em Abraão, o patriarca de Israel, e passa pelo rei Davi. Marcos mostra o perfeito servo, humilde e sem genealogia. Lucas apresenta o perfeito homem, cuja genealogia vem desde Adão, o primeiro homem. O Evangelho de João revela Jesus como Deus e Criador, e não há uma genealogia, pois ele não tem começo e nem fim, assim como o próprio Evangelho de João. Este Evangelho começa na eternidade, no princípio, e termina falando da infinitude, ao revelar que se fosse escrito tudo o que Jesus fez, o mundo inteiro não seria suficiente para conter esses livros. E como poderia esse planeta conter todas as informações sobre Jesus e o universo que ele criou? Semelhante ao livro de Gênesis, João começa com a expressão no princípio, que na realidade significa antes de tudo. No princípio era o Verbo, pré-existente. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Verbo, ele não foi criado, ele é o Criador. É importante entender isso para entender o Evangelho. Na primeira epístola ou carta do apóstolo João, ele diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Não é suficiente dizer que Jesus nasceu neste mundo, é necessário confessar que ele veio em carne, o que pressupõe sua pré-existência e natureza eterna. Cabe aqui também uma explicação para você entender a expressão vida eterna. Sempre que ela aparecer ao longo do Evangelho, vida eterna não é apenas uma vida que nunca se acaba. As pessoas que não creem em Jesus não têm vida eterna. Mesmo assim, elas morrerão, ressuscitarão em um corpo tangível e viverão para sempre no lago de fogo. Nenhum de nós é eterno, apenas Deus. Todos nós fomos criados para nunca mais deixarmos de existir, o que significa que temos por natureza uma vida perpétua, mas não eterna. No versículo 4, diz que nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Além de Criador e sustentador de todas as coisas, Jesus é também a origem e autoria da vida, seja ela a vida natural que todos os seres vivos têm, ou a eterna, um privilégio apenas dos que nascem de novo. Se você buscar pela expressão vida eterna em uma Bíblia digital, aprenderá que a vida eterna é uma dádiva, ou seja, você a recebe de graça, não por seus esforços, que é algo que você pode saber agora mesmo se tem ou não. Que a vida eterna está em Jesus e agora vem o mais surpreendente: Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, você não pode ter vida eterna independente de Jesus, porque a vida eterna é uma pessoa, é Jesus. Você tem vida eterna? Você tem Jesus? Nos próximos capítulos, a luz vem ao mundo.